Caros irmãos, durante 2 domingos eu acompanhei os Twins à noite. Tive a alegria de dar aula aos nossos irmãos e tive a oportunidade de acompanhar um pouco do que eles veem, do que eles assistem e principalmente percebi que boa parte deles tem um tablet ou um celular. E hoje é um dia onde todos estão conosco, eles não vão para as classes e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para a gente tentar falar de algo que, pela graça do nosso Deus, possa ser muito proveitoso para todos, inclusive para eles também. Então, os irmãos, me perdoem um pouco se a linguagem ficar um pouco diferente, mas é uma tentativa de poder também alcançá-los, já como uma dívida que eu tenho com eles também. O texto está em Gálatas, capítulo 4. Então eu não estou trabalhando o texto da manhã, nós temos 3 salmos que falaríamos sobre eles, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Eu fiz uma introdução rápida dos salmos 120, 121 e 122 nessa manhã. Eu vou dar um tempo com isso e vou para Gálatas 4. Pretendo simplesmente introduzir também o assunto plenitude do tempo, no capítulo 4, versos de 1 a 7. Gálatas 4, de 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Obrigado, Pai, mais uma vez por esse momento, pela Tua bondade para conosco e nos trazer até Tua casa e nos dar, Senhor, momentos de edificação como os que já passamos pela manhã, na escola dominical e agora no culto. Instrua-nos, ó Deus, com Teu Santo Espírito, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Tecnologia, pregação e evangelização. Gostaria de falar sobre estas questões. Tecnologia, pregação e evangelização. Hoje não falamos mais de uma era científica, falamos de uma era tecnológica. Meus irmãos, é importante que entendamos para início que no Antigo Testamento havia os profetas e eles falavam da palavra de Deus. Que na nova aliança veio o próprio Senhor Jesus Cristo e os apóstolos, e eles falavam da palavra de Deus. Nesse período contemporâneo, nós estamos tratando da palavra de Deus. Essa igreja que vive hoje no século 21 também tem uma voz profética, e ela está tratando da palavra de Deus em meio ao mundo caído. Precisamos entender que todos os que são salvos para. 1 de Pedro 2,9 diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Adolescentes, twins, crianças, jovens, irmãos e irmãs que estão nesse templo nesta noite, saibamos que estamos na plenitude do tempo e que este é o momento da esperança, esse é o momento da pregação. E nós devemos entender a nossa principal função nesse mundo, de sermos pregadores do Evangelho. Acreditamos na predestinação, mas isso não limita a nossa ação evangelizadora. Pelo contrário, nos anima a pregar mais ainda, porque sabemos que os eleitos de Deus, de maneira eficaz, serão alcançados pelo poder da palavra de Deus. E, aliás, é isso que pregamos. Romanos 10,
17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Há um grande poder em nós, meus irmãos. Há um grande poder em nossas mãos, a palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão desse grande e poderoso instrumento de transformação de vidas. E precisamos usá-lo constantemente. E devemos usá-lo porque estamos na plenitude do tempo. O texto de Gálatas que acabamos de ler fala sobre um período onde há infância, fala sobre um período onde não tem tanto desenvolvimento assim. Ele coloca no verso 1, durante um tempo em que o herdeiro é menor. Menor significa infante, pequeno, aquele que ainda está passando por um desenvolvimento. E ele ainda não é dono, ele não é senhor. Mas depois de um certo tempo, ele cresce. E quando que contemplamos esse momento de crescimento no texto? Quando no verso 4, usa-se a expressão plenitude do tempo. Significa em grego que já chegou a fase do desenvolvimento, a fase da maioridade. É como se o tempo designado para que a ação começasse, de fato, fosse efetivado na história. O que Paulo está dizendo é que o tempo em que Jesus nasceu, o tempo em que Jesus viveu, o tempo em que Jesus pregou e o tempo em que Jesus manifestou o Evangelho, era um tempo maduro, era um tempo de desenvolvimento. Plenitude do tempo significa o tempo exato de Deus, o tempo que Deus gostaria e queria e que determinou para o seu Filho vir ao mundo. Ele veio nascido de mulher, nascido sim sobre a lei, mas com um objetivo muito claro, nos colocar em um resgate, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esse é o tempo em que pessoas estão sendo resgatadas da lei, já podemos dizer Torá, mas de uma lei também que se manifesta em todos nós, que é a lei do pecado. Esse é o momento em que pessoas estão sendo retiradas das trevas para a luz maravilhosa do nosso Deus. Por isso, agora somos filhos e enviados por Deus, podemos continuar a obra do Senhor Jesus Cristo. Podemos entender o ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é uma exposição rápida do texto, mas gostaríamos de falar sobre tecnologia, pregação e evangelização. Isso aconteceu na igreja primitiva. A plenitude do tempo é caracterizada por uma tecnologia muito bem desenvolvida naquele momento. E é uma tecnologia que nós chamaríamos atrasada para os nossos tempos, mas para aquele tempo era extremamente desenvolvida. Meus irmãos, nós estamos falando que Jesus Cristo veio num determinado tempo, no tempo dos romanos, que assimilando a cultura grega, aprenderam muito a como se desenvolver em termos de nação, em termos de poder, em termos de estrutura jurídica, política, econômica. Nesse tempo, Jesus Cristo veio. E havia algumas coisas interessantes nesse tempo. A arquitetura extremamente bonita e eficaz, que fez com que aquedutos surgissem em vários lugares, transformando pequenas cidades em grandes cidades, alimentadas por água que vinha das colinas. Esses aquedutos são encontrados até hoje. Tremenda a força e a complexidade dessas construções. As estradas que até hoje são conhecidas, que gerou um ditado chamado todos os lugares levam a Roma, ou todas as estradas levam a Roma. Essas estradas são conhecidas até hoje. Meus irmãos, uma língua que foi preservada e desenvolvida. A plenitude do tempo é conhecida por uma língua, o grego, que fez com que o Evangelho se transformasse também numa linguagem universal que alcançou vários povos em vários lugares, pois
Quem sabia falar o grego poderia facilmente se comunicar. Muitos dos apóstolos sabiam, e eles comunicaram o evangelho em muitos lugares. Havia também, meus irmãos, uma paz romana. Roma se estruturou como um poderoso exército. Em cada província havia a segurança de pontos, onde os soldados se reuniam e davam segurança aos viajantes. Paulo foi beneficiado dessa tecnologia, pois encontramos no texto de Atos 28, de 11 a 16, o seguinte: ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscoros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça do Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Meus irmãos, Paulo se beneficiou da língua, Paulo se beneficiou da Pax Romana, Paulo se beneficiou do poder jurídico de Roma, Paulo se beneficiou da política de Roma, Paulo se beneficiou da economia de Roma, e por isso, meus irmãos, essa tecnologia estruturada pelo próprio contexto romano foi importantíssima para que o evangelho chegasse em tantas e tantas nações. As cartas eram escritas e reescritas, transpostas para tantos lugares, e assim o evangelho foi preservado, as cartas foram preservadas. A tecnologia é um marco da plenitude do tempo, pois é assim que reconhecemos esse momento. Jesus Cristo veio no momento que deveria vir, para que o evangelho fosse divulgado e atingisse todas as nações. Esse é o tempo da maturidade, é o tempo em que podemos usar a tecnologia para a honra e para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, nós podemos dizer que a reforma também se beneficiou disso. A reforma tem elementos agregadores com relação à tecnologia. Os países europeus produziram desenvolvimento tecnológico e todos eles têm um fio condutor em comum: a santa palavra de Deus, as Escrituras. O que conduziu os países europeus e alguns da América do Norte a um rápido avanço tecnológico, com certeza, foi o desenvolvimento espiritual causado pela reforma e também, podemos dizer, pela tecnologia que a reforma proporcionou. Segundo alguns cientistas modernos, inclusive ateus, todos na civilização atual devem muito aos crentes, aos fideístas do período reformado. Meus irmãos, nós não podemos esquecer que a base tecnológica ajudou o nosso mundo a se desenvolver em tantas áreas, mas muitas vezes esquecemos que ela desenvolveu o nosso mundo na divulgação da palavra de Deus. A base da tecnologia, podemos dizer, que é reformada, pois nós acreditamos numa mente capaz de conhecer a natureza real. Nós temos postulados que nos fazem entender que este mundo é possível de ser compreendido e entendido e trabalhado, porque o nosso Deus nos deu condições de entendê-lo. A reforma chama isso de 2 livros. Um livro é a Bíblia e o outro livro, a natureza. Não é à toa que da reforma surgiram homens importantes na astronomia, na medicina, na matemática, em tantas áreas. Com isso, o evangelho também foi pregado e foi anunciado em muitas nações. O que podemos dizer, meus irmãos, de um Pascal, de um Newton, de um Morse, homens que entenderam bem o tempo que estavam vivendo. Naquele momento em que havia tecnologia, também estava tendo a oportunidade de se pregar o evangelho a todas as nações. Não é por menos que as naus levaram o evangelho a alguns países, como o próprio Brasil. Meus irmãos, isso é interessante, porque
havia pouca Bíblia naquela época. E alguém resolveu construir uma imprensa. E essa imprensa, chamada Imprensa de Gutenberg, o seu construtor, teve como principal missão imprimir a Bíblia no vernáculo do povo, fazendo com que todos tivessem a palavra de Deus. E vocês estão entendendo que eu estou falando de tecnologia, de Bíblia, e estou falando de pregação. Porque hoje, talvez cada um nesta sala tenha um celular. E cada um nesta sala, por meio desse celular, tem um contato com o mundo todo. Recebe informações de todos os lugares. E o que nós fazemos com essa tecnologia? Vamos aproveitar a plenitude do tempo e utilizar essa tecnologia para pregar o Evangelho, para desenvolver o Evangelho, para fazer com que o Evangelho seja conhecido em todos os lugares. Meus irmãos, é assim que o Evangelho se desenvolveu. E é assim que nós temos que entender o Evangelho hoje. Quero falar para os irmãos a respeito disso. A internet faz parte do cotidiano de 82,4 milhões de brasileiros e de 4 bilhões de usuários em todo o mundo. Nunca nenhuma invenção no campo das comunicações conquistou um público tão numeroso em curto espaço de tempo. Nenhuma forma de comunicação alcançou algo dessa proporção. Diversidade de informação, agilidade, o alcance são algumas das vantagens da rede que pode ser acessada a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar do planeta. A qualquer momento surge um aplicativo nas lojas virtuais. E eu creio que muitos dos pais estão preocupados com o tal de Pokémon Go, que faz com que alguns fiquem tão estressados e tensos, sabendo o que a gente faz, usa, não usa, o que nós vamos fazer com isso. Mas, meus irmãos, essa discussão é muito pequena diante do que nós estamos trabalhando ou lidando. Nós estamos lidando com coisas muito mais pesadas e de grande alcance. A internet foi criada com objetivos militares, sim, mas hoje ela tem um valor tremendo e de grande importância. Meus irmãos, a Associação Evangelística Billy Graham, conhecida mundialmente desde 1950, tinha como uma de suas estratégias mais eficazes a realização de cruzadas que conduziam milhares de pessoas de todas as nacionalidades a Cristo Jesus. Com o advento da internet, o famoso ministério de um dos maiores evangelistas dos últimos tempos foi modificado. Investir em evangelismo via internet é atualmente e desde 2009 a principal meta. Esse relato comprova o quanto o mundo se adequa às necessidades geradas pelo surgimento da internet. A inserção ao mundo digital faz parte da estratégia de crescimento de toda e qualquer situação moderna. Meus irmãos, essa é a plenitude do tempo que estamos lidando nos dias de hoje. Aqui uma observação. Algumas pessoas dizem, eu não me envolvo com isso. Eu não uso isso. Eu não quero nem ver isso. Se você está pensando assim, talvez você esteja perdendo a oportunidade de evangelizar pessoas. Talvez você esteja perdendo a oportunidade de fazer a diferença. Blogs, sites, páginas, O Tempora Mores, do AGS, Monergismo, a APMT, Editora Fiel, a nossa igreja, todos nós estamos entendendo que estamos agora travando um evangelismo específico com meios de comunicação virtuais, internet, Facebook, WhatsApp e coisas desse tipo. A CPAD cria o folheto virtual para contribuir com a evangelização pela internet. O slogan é mais ou menos esse. Cumpra a missão que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos. Evangelize. Aproveite os nossos folhetos virtuais e envie para alguém. São 11 modelos com mensagens diferentes. Escolha aquele que seja mais adequado à ocasião ou à pessoa. Preencha o formulário, clique em enviar e pronto, você acaba de abençoar a vida de uma pessoa. Esse é o mundo nosso. Programas como o do Hernandes Dias Lopes têm sido transmitido e retransmitido em todo o mundo, atingindo vários países. Meus irmãos, o que queremos dizer com tudo isso? O que você posta na internet? Quanto tempo você fica talvez brincando com Pokémon ou talvez com outros joguinhos
e o quanto isso tira do seu dia para talvez fazer coisas muito mais importantes e muito mais valorosas do que simplesmente ver o que está acontecendo com a vida alheia. Algumas lições básicas, meus irmãos, para hoje. O ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda criatura, de Marcos 16:15, é um mandato que deve ser entendido por nós em todos os lugares que o nosso pé pisar. Mas hoje nós podemos dizer que esse mesmo mandato se estrutura em todo lugar que os nossos dedos clicam. Onde os nossos dedos clicam. A internet é um lugar e não um meio. A rede não é só um instrumento, mas um lugar habitado. Trata-se de evangelizar na internet e não tanto usar a internet, mas seria evangelizar. Ficamos tristes com algumas postagens, piadas de políticos, ridicularizando os nossos políticos, apesar dos políticos. Piadas sem sentido, algumas até com um contexto que chamaríamos de pejorativo. Os nossos adolescentes e jovens já estão começando a clicar. Já estão começando a ter acesso a grandes informações. A nossa pergunta é, você está entendendo isso? Você está cuidando disso? O que estamos fazendo neste universo? Muitas vezes, talvez, amaldiçoando pessoas e não abençoando pessoas. A internet deve ser entendida como um lugar, e um lugar que precisa de evangelização. Na Coreia, uma pessoa pega com uma página da Palavra de Deus pode ser presa e morta. Mas eles não estão conseguindo evitar que a Palavra de Deus chegue por alguns meios, como os virtuais. Apesar de todo o esforço por parte dos reformadores, hoje, em pleno século XXI, ainda há mais ou menos 3.000 línguas sem qualquer tradução das Escrituras, sem sequer João 3,16. Meus irmãos, este é o mundo em que nós estamos vivendo, mas é o mundo da plenitude do tempo, onde nós podemos fazer a diferença. A questão não é não usar a internet devido ao que ela produz, pornografia, jogos de azar e coisas desse tipo. A questão é como usar a internet na plenitude do tempo. Nós devemos ver a figura de um barco. Um barco não deve ser colocado num asfalto, porque ali não é o lugar do barco. Um barco deve ser colocado no mar, num rio, em algum lugar, que faça com que ele flutue. Mas um barco também não pode ficar no fundo do mar. Porque se um barco fica no fundo do mar, ele não está exercendo a sua função. Essa é a nossa posição como igreja. Nós somos um barco que flutua no oceano da maldade. E nós somos os responsáveis por resgatar pessoas deste mar através de atitudes que façam a diferença. Eu vejo pessoas criticando políticos, muitas vezes nossos irmãos. Eu vejo pessoas muitas vezes falando mal e gastando tempo de sobra postando coisas que não constroem e não ajudam em nada. Esse é o problema. Como nós usamos esses meios? Não adianta se isolar. É importante a gente saber como usar. O nosso desafio é que estamos no mundo. A igreja não fica fora, mas ela não pode estar dentro do mundo. A igreja deve ficar no coração do progresso para procurar compreender e interpretá-lo à luz do Evangelho. Meus irmãos, o que podemos dizer para fechar essa palavra é a seguinte. Jovens, eu vi vocês usando muito videogame aqui na igreja e talvez estão usando muito videogame em casa. Esses tablets, celulares e coisas desse tipo. Tomem muito cuidado. Talvez isso esteja ficando mais importante do que a palavra de Deus. E se isso está acontecendo, não pode acontecer. A palavra de Deus deve ser o centro da sua vida. Videogames, não. Você pode usar videogames, você pode até ter um tempo para eles, mas cuidado para não transformá-los na sua vida. A gente tem que tomar cuidado com o que nós assistimos, mas a gente tem que tomar cuidado com o que nós acessamos. O grande movimento pornográfico da internet
tem gerado grandes tristezas na vida de muitas famílias. E começa, na maioria das vezes, no colégio, com crianças de 12, 13, 14 anos que têm os seus primeiros acessos à pornografia. Plenitude do tempo é para que a gente faça a diferença, e não para que a gente viva o mundo e passe a viver o mundo nas nossas casas ou nos nossos tablets e celulares. Aqueles que dizem, isso é coisa do cão, é do capeta, eu não quero nem me envolver com isso. Saiba o grande erro que estão cometendo. Porque há muitas pessoas de muita idade, que estão entrando nesse mundo e estão fazendo muita coisa boa, postando muitas coisas boas e que tem ajudado muita gente. Então, essa ideia de isolar-se não é uma ideia bíblica. O crente é sal e luz e ele atua nisso. Meus irmãos, esse é o período da plenitude dos tempos. Nós não somos mais crianças. Estamos agora no período da fase adulta e temos a alegria de ter Cristo Jesus como nosso Senhor, e é o que comemoramos nesta noite. E temos a alegria de ter o Espírito Santo que nos instrui, e isso nos faz crentes. Mas temos a alegria de sermos missionários, onde quer que estejamos, seja na frente de um computador, seja na casa de um vizinho, na casa de um parente, em qualquer lugar. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. O que podemos dizer, meus irmãos, é tão somente pedir à igreja que abra a Bíblia em Colossenses capítulo 4 e leiamos juntos esse texto para encerrar esta mensagem da noite. Colossenses 4, verso de número 5. Que as crianças, jovens, adultos, todos nós que usamos meios de comunicação ou tecnologia, saibamos que o problema não é a tecnologia, é a falta de sabedoria. E que Deus nos dê isso nesta noite em toda a nossa vida. Leiamos juntos Colossenses capítulo 4, verso 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Que Deus nos abençoe. Amém.